Prefeito Municipal de Manaus, Javi Almeida. Excelentíssimo deputado estadual representando a Assembleia Legislativa do Estado. Muito bom dia, vocês que acompanham mais uma transmissão do CM7 Brasil. Nós estamos aqui na sede da Prefeitura, onde o prefeito Davi Almeida acaba de chegar. Eu acompanho mais uma transmissão do CM7 Almeida, na sede da Assembleia Legislativa. E hoje a pauta se trata de assinatura de patrocínio para os times aqui da cidade de Manaus. Tanto o Amazonas FC quanto o Manaus. E hoje Manaus tem grandes patrocínios para esse incentivo do Amazonas Esporte. Agora as pessoas estão começando a chegar e compor a mesa que será implementado esse importante valor. Acompanhe. Agora. Presidente do Manaus Futebol Clube, senhor Giovanni Silva. E o presidente do Manauara Esporte Clube, excelentíssimo senhor Marcos Souza. Nesse momento, convidamos o prefeito municipal de Manaus, Davi Almeida, e o diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte, Aurilex Silva Moreira, para estarem aqui presentes conosco na mesa. Nesse momento, faremos a assinatura do termo de contrato de patrocínio aos clubes de Manaus. Convidamos agora o presidente do Amazonas Futebol Clube, Wesley Couto, o presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Silva, e o presidente do Manauara Esporte Clube, Marcos Souza, para a assinatura do termo de contrato de patrocínio. O primeiro a assinar será o Wesley Couto, presidente do Amazonas Futebol Clube. O próximo, o presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Silva. E o presidente do Manauara Esporte Clube, Marcos Souza. Está devidamente assinado o contrato de patrocínio entre a Prefeitura de Manaus e os clubes de futebol da cidade representantes do Campeonato Brasileiro. Nesse momento faremos a foto oficial com o prefeito Davi Almeida. Feita a foto oficial com aplausos de todos no auditório. Ouviremos nesse momento o presidente do Manauara Esporte Clube, senhor Marcos Souza. Bom dia, bem, não sabia que ia falar alguma coisa aqui, mas enfim, vamos no improviso. Queria agradecer muito ao prefeito Davi Almeida, ao secretário, deputado, por esse incentivo, que com certeza é muito importante para os clubes,
né? Antes nós não tínhamos esse recurso, que com certeza ele vai ser muito útil para que os nossos clubes consigam lutar ainda com mais força pelos nossos objetivos, né? E nós temos visto aí o crescimento do nosso futebol nos últimos anos, também por incentivo, né, da nossa prefeitura aqui, né, que teve o início aqui com o nosso prefeito Davi, né, e parabenizá-lo mais uma vez por essa grande iniciativa, né. E hoje nós temos aí um clube na Série B com jogadores aqui, né, de renome, né, que tem nos dado alegrias, e esperamos aí que o Manaus aqui consiga, né, voltar ao lugar que ele merece, e que nós aqui também consigamos dar um pouco de alegria para o torcedor manauara, tá? Muito obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns ao prefeito, à prefeitura, pela grande iniciativa. Obrigado, presidente do Manauara Esporte Clube, senhor Marcos Souza. Ouviremos nesse momento o presidente do Manaus Futebol Clube, senhor Giovanni Silva. Bom dia a todos. Agradecer, bom dia, secretário Alderex, prefeito Davi Almeida, deputado Uriel, Marcos e um amigo aqui da Onça, o Wesley. Prefeito, registrar aqui que, infelizmente, não podemos estar com o nosso time aqui presente. Estamos embarcando agora para Rio Branco, agora meio-dia, para fazer o jogo na quarta-feira, essa rodada antecipada aqui no meio de semana, que começa o retorno do estado do brasileiro, da Série B. Prefeito, mais uma vez, como todos os anos, quero lhe agradecer por essa ajuda que o senhor dá, que é de suma importância para o futebol do estado do Amazonas, aonde é um recurso que vem e aonde a gente vai conseguir, com certeza, resolver várias situações financeiras, que fazer futebol aqui em nosso estado é muito difícil, ainda mais fazendo futebol numa Série D. Uma Série D que de patrocinadores é muito difícil. A gente que vem de uma Série C, que estávamos 4 anos disputando, onde a gente tinha os patrocinadores, infelizmente, quando a gente caiu, a gente ficou sem patrocinador. E eu quero agradecer ao senhor prefeito, que o senhor não nos abandonou, e essa ajuda é muito importante. O senhor não só ajuda o futebol profissional, como o desporto, de uma maneira geral. O senhor mostra por isso que é o verdadeiro desportista. Obrigado, prefeito. Obrigado, senhor Giovanni Silva, presidente do Manaus Futebol Clube. Nesse momento, ouviremos o presidente do Amazonas Futebol Clube, senhor Wesley Couto. Bom dia a todos, bom dia prefeito, bom dia deputado, bom dia secretário, bom dia Marcos, Giovanni. Eu quero dizer aqui para vocês que esse investimento, prefeito, ele não está sendo feito só para o esporte. Ele acaba contribuindo para a geração de emprego, renda, e o esporte em Manaus tem o potencial de se tornar uma nova matriz econômica para a cidade de Manaus. Assim como é feito no Nordeste, no Ceará, no Rio de Janeiro, onde a gente vê a rede hoteleira, os restaurantes, os bares, todos cheios, sendo consumido por pessoas que vão visitar a cidade, igual ocorreu em alguns jogos que a gente fez aqui, né? A gente foi procurado, teve caravana de Porto Velho, Rondônia, Roraima, e essas pessoas vieram para cá e usufruíram de um grande evento e deixaram recursos na cidade de Manaus. Então, esse investimento, Giovanni, Marcos, acaba voltando novamente para a prefeitura, através dos impostos, do ISS, através dos serviços. Então, esse investimento não é feito só para o clube, ele é feito para a cidade no total. Muita gente não consegue enxergar isso, às vezes critica a iniciativa pública por se tratar de um investimento direcionado a um esporte de alto rendimento. Mas sabemos que isso tira
às vezes, aquela pessoa que necessita a chance de prover algo para si. O churrasqueiro, o picolezeiro, a pessoa que vende a banana. Às vezes é muito importante ter o que fazer no final de semana aí no estádio para oferecer o seu produto e vender. E eu quero dizer aqui que o Amazonas, e eu tenho certeza que os outros 2 clubes, terão a responsabilidade de seguir o plano de trabalho que foi feito junto com a Prefeitura para a execução financeira desse recurso, para depois prestar conta com toda a responsabilidade, para que possamos ter mais, lá na frente, recursos, né? E ter a legalidade para receber mais. Temos investimentos privados, mas o investimento público, ele é sempre bem-vindo. Então aqui eu quero agradecer, em nome de todos os clubes, e a iniciativa do senhor prefeito, que sempre olhou para o esporte de uma forma diferente. E o Amazonas tem de agradecer isso, porque é de suma importância ter esse investimento para a cidade de Manaus, não só para o Amazonas. Então, eu quero aqui agradecer, em nome de todos os clubes que participam de todas as competições nacionais, para que a gente possa investir o recurso da forma correta, para que a gente possamos abrir mais portas e tornar a cidade de Manaus uma referência no esporte de alto rendimento. Não estou desmerecendo as outras capitais, mas é um absurdo o Amazonas Estado não ter uma equipe na Série A, mais equipes na Série B, que possamos participar de igual para igual para qualquer outra cidade. Então, mais uma vez, quero agradecer, porque tenho certeza que esse investimento chegou em boa hora. Obrigado, presidente do Amazonas Futebol Clube, senhor Wesley Couto. Ouviremos agora o diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte, secretário Aurilex Silva Moreira. Obrigado Felipe, bom dia a todos, bom dia prefeito, deputado Daniel, ao presidente Wesley, presidente Marco, presidente Giovanni, obrigado pela presença de vocês, obrigado atletas, demais torcedores, servidores, e dizer da felicidade desse momento, né? Na verdade é uma realização de um sonho, Manaus sendo a cidade sul-americana do desporto, chancelada em 2024, esse momento e esse ato é meio que uma obrigação e um reconhecimento que o poder público tem ao desporto amazonense, a vocês que fazem o desporto, aos atletas, aos técnicos, aos presidentes que têm encarado essa missão de fazer esporte na cidade de Manaus com muita seriedade, planejamento e organização. Isso prova que com planejamento e organização a gente consegue chegar lá, porque potencial nós temos. Tanto é que todos os 3 clubes aqui representando nossa cidade são clubes jovens, né? Todos aí acho que o mais antigo aqui é o Manaus, né? Que são 11 anos. Então é um clube teoricamente jovem, já esteve na Série C, está aí na mesma pontuação na classificação para classificação também da próxima fase. Só está aí na questão de empate de números, né, Giovanni? Só a questão de critério de desempate, mas está empatado na fase de classificação. Manauara liderando, e o Amazonas fez um belíssimo jogo em casa, um golaço do Sassá, estremeceu, né? Que golaço! E o Jô, a moda da casa, né, Jô? A especialidade. Parabéns a todos os atletas pelo belíssimo desempenho que tiveram no final de semana, só elogios. E isso faz com que, fora essa parte e até parabenizo aqui a fala do presidente Wesley, toda essa questão de responsabilidade social e financeira que os clubes têm e esse retorno que se faz para a sociedade, existe um outro fato também social que é muito importante para a nossa cidade. Existe algo que me incomoda muito. Aqui em Manaus, já conversei isso com os presidentes, que é essa falta de identidade que nós, amazonenses, manauaras, temos com os nossos clubes locais. Às vezes o cara nasceu em Manaus, criado em Manaus, come tucumã, tapioca, tambaqui, mas não se identifica com o clube local. E esse momento aqui, esse ato que potencializa novas vitórias, potencializa uma nova identificação, e eu fico muito feliz de ver manauaras que às vezes
gosta de um clube do Rio, São Paulo, vestir a camisa do Amazonas, como vimos contra o Flamengo no último desafio, e torcendo para o clube local. Então fico muito feliz porque esse novo momento do desporto amazonense, do esporte amazonense, está passando por uma transição, e a gente precisa falar muito sobre isso, né? Porque é um ganho para a cidade, é um ganho para o esporte da cidade, é um ganho social, e a gente só tem a agradecer a todos os clubes pelo belíssimo trabalho que tem feito. E lógico, agradecer e parabenizar o prefeito, a toda a gestão, por todo esse trabalho que tem feito frente ao esporte. Nós sabemos também que a nossa responsabilidade quanto Prefeitura de Manaus é trabalhar e fomentar o esporte de participação, o esporte de lazer, mas o esporte de rendimento, que é o que nós estamos, no caso aqui, estamos tratando aqui também, é uma responsabilidade, e o prefeito se sente responsável por isso, em fomentar esse esporte, porque sabe que retornos financeiros virão, sobretudo em serviços e em várias outras frentes. Então, parabéns, prefeito, parabéns, Prefeitura de Manaus, aos atletas aqui presentes, toda a comissão técnica e todos os clubes. Então, espero que os investimentos sejam feitos de forma adequada e correta, para que nós futuramente possamos também continuar com essas parcerias. Tá certo? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado ao diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte, senhor Ilex Silva. Nesse momento, ouviremos o pronunciamento do prefeito municipal de Manaus, Davi Almeida. Bom dia! Vamos lá, bom dia! Obrigado pela presença de todos vocês. Cumprimento o secretário e presidente da Fundação Manaus Esportiva, o Aurilex Moreira, ao deputado Daniel Almeida, ao Giovanni, ao Francisco e ao Marcos. Fiquei sabendo agora que o nome do Wesley é Francisco Wesley, então vou chamá-lo pelo primeiro nome. Eu fui assinar, disse, quem é esse Francisco? Francisco Wesley. Wesley é o nosso amigo, parceiro, um guerreiro que faz jus a esse belo trabalho que está fazendo pelo esporte amazonense, levando o Amazonas. Hoje o Amazonas é o orgulho da nossa cidade, do nosso estado, assim também como os outros clubes que estão trabalhando o desporto e o esporte de alto rendimento. Minha gratidão também, quero registrar a presença do Luiz Costa, a Guarda Luiz, a segunda divisão. Nós vamos trabalhar o outro edital, esse é o primeiro edital dos clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro da Série B e da Série D. Nós temos também outro edital para os clubes que vão disputar a segunda divisão do Campeonato Estadual, e nós temos também um outro edital, que eu acredito que seja junto dos times da segunda divisão, que é o time de futsal de Manaus, que é o Manaus Estrela do Norte, que está disputando o Campeonato Brasileiro, está na zona de classificação, está em 6º lugar, e eu quero aqui enfatizar algo interessante. O Manaus é lá da Zona Sul, meu vizinho, lá na Betânia. O Wesley lá, o Amazonas, ele é lá da Zona Leste, do Armando Mendes. E o Estrela do Norte é lá do São José. Onde é que fica, Marcos, o Manauara aqui? Torquato Tapajós. Então, para vocês verem o potencial que tem a Zona Leste da cidade de Manaus, eu vou aqui deixar bem claro algumas informações que eu trago para vocês. Cumprimento o Luiz Costa, que é o presidente do Sul América, o Ronaldo Bonta, que é do RB do Norte, o Denis Albuquerque, presidente do Fast Clube, o Jonathan, presidente do Seven Futebol Clube, o Raimundo Mendes, que é o presidente do CDC. Quero registrar aqui a presença dos jogadores do Sassá, do Jô, do Dentinho, do Patrick, do Matheus Serafim, do Diogo Silva, do Fabiano, do Diego Torres, do Jimenez e do Ivan Avaqui, que são atletas do Amazonas. Aqui eu peço uma salva de palmas. Vocês têm... Obrigado aí pelo gol do Sassá e do Jô nesse final de semana, que nos deram a vitória sobre o Brusque. O Brusque, que foi vice-campeão na disputa contra o Amazonas, mas que ganhou da gente do Manaus também, né? Foi a final, um ano foi contra o Amazonas, outro ano contra o Manaus. Então,
quero registrar a presença do deputado Tony Medeiros, saudar os meus secretários aqui presentes, em nome do secretário doutor Ebenezer. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O que eu vejo? As grandes cidades, as cidades desenvolvidas, elas trabalham a questão do desporto de alto rendimento e elas são cidades que elas são destaques a nível mundial. A cidade de Manaus é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. Nós temos 2 milhões e 100 mil habitantes. Só que nós tivemos no último censo, Wesley, 106 mil residências, 106 mil lares que foram visitados pelo censo, porém não tinham ninguém em casa e não voltaram para fazer o recenseamento. Então, presume-se que Manaus tem hoje mais de 2 milhões e 400, 2 milhões e 300 mil habitantes. Nós somos a 7ª maior cidade do Brasil. São poucas as cidades no mundo que têm mais de 2 milhões de habitantes. E nós temos uma premissa na Prefeitura de Manaus. Nós precisamos fazer de Manaus a cidade de grandes eventos. Essa cidade já sediou a Copa do Mundo. Nós temos uma arena de alto nível, de alto rendimento, que é a Arena da Amazônia. Essa cidade já sediou Olimpíadas. Essa cidade foi escolhida pelo Parlamento Europeu como a cidade sul-americana do desporto. E nós estamos trabalhando isso. Isso tudo faz parte de um projeto, de um planejamento, para que nós possamos fazer verdadeiras, as palavras do Wesley. Quando você investe recursos no esporte de alto rendimento, você está atraindo o olhar das cidades de todo o Brasil para a sua cidade. Isso não é uma despesa, Wesley. Isso é um investimento. Porque o que nós tínhamos do passado, um passado não tão distante, era que as crianças dessa cidade, os jovens dessa cidade, eles andavam com a camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Milan, do Chelsea, e não andavam com as camisas dos times de futebol local. Aí veio o Manaus e agora o Amazonas, e eu vou para o estádio assistir o Amazonas e o Flamengo, e eu vejo lá um grande percentual de torcedores com a identidade dos nossos clubes locais, por amar essa cidade, porque vocês estão fazendo o esporte acontecer na cidade de Manaus. E a prefeitura hoje, ela dá essa contrapartida para que o bom trabalho que vocês estão fazendo, ele possa ter o braço ajudador do poder público, que nós possamos também fazer com que esses recursos, eles se multipliquem, em forma de quê? Do comércio informal que gira em torno do esporte. Quando você compra uma camisa, você está movimentando a máquina do esporte. Quando você compra um souvenir, você está comprando a máquina, você está girando a máquina do esporte. Nós vamos entregar amanhã, acredito que até quarta-feira, uma arena, um local só para o vôlei. Eu tenho um planejamento de colocar, por exemplo, o time do Estrela do Norte, o Manaus, ele está disputando o Campeonato Brasileiro com o Vasco, com o São Paulo, com o Cruzeiro, com o Sport, com o Bahia, da mesma forma, a primeira divisão do futsal brasileiro. Porque nós vamos trabalhar, inclusive o Falcão esteve aqui algumas semanas atrás, e vai nos indicar alguns jogadores a nível de seleção, para que nós possamos também trazer para Manaus, porque, vejamos, Caxias do Sul, Juventude, disputa a primeira divisão. A cidade de Caxias tem no máximo 180 mil habitantes, me ajudem aí quem puder pesquisar para mim. Cuiabá, disputa a primeira divisão. Cuiabá deve ter uns 600 mil habitantes, 650 mil pelo censo de 2024. Pesquisem aí para que eu não possa estar. Bragança Paulista deve ter ali uns 180 mil habitantes. Se juntar populacionalmente Caxias, Cuiabá e Bragança Paulista, ainda não chega ao tamanho da cidade de Manaus. É essa a visão que nós queremos implementar na cidade. Se nós tivermos um esporte, um desporto de qualidade, de alto nível, de alto rendimento, nós vamos encher a Arena da Amazônia. Aqui a gente enche a Arena da Amazônia com futebol de várzea, com peladão, para vocês verem como o povo daqui gosta do esporte. Mas para que nós possamos ter um time de grande rendimento, de alto rendimento, o poder público também precisa investir na iniciativa privada, na ação do Marcos, na ação do Wesley, na ação do Giovanni, para que os nossos times possam galgar lugares mais altos. Por exemplo, o Manauara hoje,
Ele lidera a Série D em todos os grupos. Acho que tem 19 pontos, juntamente com 13. É o primeiro lugar. É mais um passo para que a gente possa classificar juntamente com o Manaus, para que o Manaus possa voltar à Série C, e que a gente possa ascender à Série A com o Amazonas, que é um sonho da nossa cidade, e vocês estão nos ajudando a realizar esse sonho. Vocês fazem com que a gente possa sonhar para que Manaus possa voltar ao topo do desporto nacional através do esporte, porque nós temos uma arena para isso, nós temos população para isso, nós temos paixão por isso, e nós temos torcida para isso. Então nós estamos trabalhando também com vôlei, com futsal, nós estamos trabalhando com outros esportes aqui, o jiu-jitsu. Nós somos o terceiro polo de jiu-jitsu do Brasil e do mundo. E por que não investir nos nossos atletas? E dessa forma, a prefeitura dá essa contribuição. Fortaleza ganhou ontem a Copa do Nordeste, é tricampeão da Copa do Nordeste. A premiação dele, do campeão da Copa do Nordeste, não é o valor do repasse que nós estamos fazendo hoje para os clubes de futebol, para esses 3 clubes de futebol. Ganhou a Copa, acho que a premiação lá é 2 milhões de reais, praticamente o mesmo valor que o Amazonas vai receber. Não é o suficiente. Para que nós possamos chegar na primeira divisão, é preciso de muito mais investimento. Por isso eu conclamo a torcida manauara, a torcida amazonense, que a gente possa prestigiar o esporte, que a gente possa visitar, frequentar as praças esportivas, indo torcer para o Manaus, indo torcer pagando ingresso para assistir o Manauara, indo torcer e pagando ingresso para assistir o Amazonas, e assim o Wesley, o Giovanni e o Marcos possam ter recursos para trazer grandes atletas, e a gente ter aqui na cidade de Manaus grandes espetáculos, como vocês têm oportunizado a nossa cidade. O Amazonas, eu acredito que está na 12ª posição, vai subir quinta-feira, todo mundo lá na arena torcendo contra a Chapecoense. É do Zamite? Então vamos para o Zamite, vamos lá, lá o nosso caldeirão, vamos a La Bamboneira lá da Zona Leste, vamos lá para o nosso caldeirão da Zona Leste, torcer contra a Chape, para que a gente possa subir mais algumas posições, e assim a gente possa, quem sabe, estar disputando condição de subir para a primeira divisão. Da mesma forma, eu desejo êxito e sucesso ao Manauara e também ao Manaus, para que a gente possa voltar para a Série C, e assim a gente continuar as nossas tratativas de apoio e fomento do poder público para o esporte. Nós temos investido muito em esporte. A nossa meta é fazer com que essa cidade, quando nós assumimos, ela era uma das cidades mais obesas do Brasil. Nós já caímos em diversas posições nesse ranking. É porque a qualidade de vida que a gente quer, que a gente tem, a gente quer passar para a população. Essa cidade foi a cidade que mais sofreu, a cidade do mundo que mais sofreu na pandemia. E agora essa cidade dá a volta por cima na saúde. Por 7 vezes consecutivas, e ali está o Dr. Evan, que faz parte da nossa equipe de saúde da prefeitura. Essa cidade, o Ministério da Saúde, que faz ali a comprovação dos serviços oferecidos em saúde básica, por 7 vezes consecutivas, 7 quadrimestres, ele diz o seguinte: Manaus tem a melhor cobertura de atenção primária do Brasil dentro das cidades de capital. Viramos a chave na saúde. Há 3 semanas atrás, esta cidade alcançou a sua maior nota na história do IDEB. Nós alcançamos o índice de desenvolvimento da educação básica, é isso, as provas aplicadas pelo Ministério da Educação. Manaus alcançou a sua melhor nota, a maior nota na história. Xuxa, ganhamos a primeiro lugar em saúde, estamos lutando para ter o primeiro lugar em educação. Já melhoramos o sistema de transporte, a questão de infraestrutura, estamos investindo também, por exemplo, semana passada, Manaus é a cidade número 1 do Brasil em cobertura vacinal, dentre todas as capitais do Brasil. E a nossa meta, o nosso sonho é que Manaus possa estar disputando
como as grandes cidades brasileiras, o Campeonato Brasileiro da Série A no futebol profissional, ainda tem o futebol feminino com 3B, com o Bosco, que nós também vamos patrocinar, para que a gente possa também ter um time disputando a Série A. Então, futebol profissional, a gente torce para que a gente possa ascender a Série A. No futsal, que a gente possa disputar a Libertadores com o Estrela do Norte. O vôlei, que a gente volte para a Superliga, como estávamos ano passado na Série B, João. Nós vamos entregar, Janjão, ali a nossa arena do Juruá, um vôlei de praia, um vôlei de quadra. Vamos ali fazer um centro de treinamento e formação, e assim Manaus possa alcançar os melhores lugares também no esporte. Somos a número 1 do Brasil em saúde. Segundo, alcançamos a nossa melhor média na educação, e agora nós vamos buscar para que nós possamos disputar a primeira divisão, a Série A do futebol brasileiro. E essa ajuda que a cidade de Manaus dá, Wesley, não é a prefeitura, é a cidade de Manaus que reconhece o trabalho do Manauara, do Amazonas e do Manaus, para que vocês possam trazer qualidade de vida para a nossa cidade através do entretenimento, através do esporte. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos à vitória na quinta-feira lá no Janite contra a Chape. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Valeu! E essas foram as palavras do prefeito Davi Almeida. Agora nós vamos nos posicionar para a coletiva de imprensa. Só finalizando essa live, continue nos acompanhando o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.